Oi, Duda, estou procurando aqui a notícia da CNN, né? Que foi publicada hoje, né? Então, deixa eu compartilhar a notícia tela que, aqui. inclusive, eu vou postar amanhã. Viu? Isso. Porque quando terminar isso aqui, a gente vai estar muito cansado, mas amanhã cedo já vai estar disponível no blog. E veja bem, Duda, E quem essa sabe notícia... até com um corte desse editorial que o professor vai fazer agora. Bem, pessoal, essa notícia é uma notícia, vamos dizer assim, primeiramente, extremamente preocupante, né? No primeiro momento, porque envolve uma questão aí de segurança nas atividades espaciais, certo? E que a CNN publicou a matéria e um dos nossos membros do grupo do WhatsApp do Brasil Space colocou a matéria lá. Hoje foi um dia corridíssimo para mim, certo? Hoje nem almoçar eu não almocei. Meu horário do almoço foi fazendo contas, Duda, para ver se os números da CNI que faziam sentido, que a 12ª notícia que, sim, tirando o editorial, né, a 12ª notícia, eu estava fazendo minhas contas, né, revendo minha matemática aí, usando a equação lá dos foguetes de Tossiolskovsky, né, para poder ver se aqueles números que a CNIC divulgou ali, pelo menos com aqueles números, fazia sentido o que a CNIC estava colocando ali de informações sobre o veículo dela. Mas isso a gente vai falar no final. Então, assim, hoje eu nem almocei, porque, como vocês sabem, eu trabalho 2 turnos, né, numa empresa pública aqui da Bahia. E quando eu vi a notícia, né, no grupo, eu peguei meu horário do almoço ali, os colegas, Rui, você não vai parar para almoçar antes? Não, eu tô sem fome e tal. E realmente, quando eu tô empolgado, Duda, principalmente quando envolve matemática, cálculos, né, envolve essa coisa assim, mais de investigação, isso me alimenta. Eu aí passei meu horário do almoço me alimentando, né, de rever os cálculos e tal. Então, fui fazendo alguns cálculos ali, lógico, usando planilhas, ferramentas e tal, né? O próprio ChatGPT ajudou ali numa parte ali dos cálculos e tudo mais. Usar as ferramentas que a gente tem, né, Duda? Eu não vou fazer na mão, no caderno, que já passei muito dessa época, né? Mas a base do conhecimento, que cálculos têm que ser feitos, a gente sabe, né? Isso aí a gente domina. Então, lógico, porque inclusive só tinha um horário do almoço para fazer esse cálculo, né? E aí fui fazendo isso, fiz pelo menos umas 3 ou 4 vezes, refiz os cálculos para ver se os números da CNIC estavam batendo. Mas isso a gente vai falar lá no final, na última notícia de hoje. E bem, Duda, a notícia que saiu agora, quentinha, e que me fez publicar, deixa eu compartilhar aqui a tela. Compartilhar a tela. Deixa eu ver aqui. Tá vendo aí a tela, Duda? Já tá aparecendo aí, né? Sim. Então, Duda, essa foi a notícia. Tá dando para ver aí? Tá. Deixa eu ver se eu dou um zoom mais aqui, né? Para ver se melhora para a galera aí a notícia. Tá dando uma travadinha no meu computador, é normal, é de lei, né? O bichinho tá aqui sofrendo. Eu vou dar um jeito nele, eu não vou nem trocar de computador, porque o hardware dele tá muito bom, mas é a questão mesmo dos softwares que ele já não consegue processar, atualizar, né? Eu tenho, esse é um Mac, é um iMac, né, que eu tenho aqui em casa, uma geração bem antiga, salvo engano ele é 2011, tem 13 anos, mas ele tá, em termos de hardware, bem. O problema é que o SO dele, a Apple não atualiza mais. Então, eu não consigo atualizar, por exemplo, o Google Chrome. Então, ele está com a versão do Chrome desatualizada, e aí, para ele processar certas coisas que eu estou tentando carregar aqui, inclusive na tela agora para vocês, ele fica complicado. E a solução que tem para isso seria, eu acho que eu dei zoom demais, por isso que ele até chiou aí, certo? Eu também dei zoom demais, deixa eu dar um de menos aqui, certo? Aceitar. Aqui. Então, pessoal, essa foi a notícia publicada no site da CNN, informando que a NASA informou
que responsável pela pesquisa e desenvolvimento informou, tá, que um satélite russo se parte no espaço e força astronautas a se abrigarem, diz a NASA. Equipamento de observação terrestre estava desativado desde 2022. E esse satélite, eu publiquei um vídeo rapidamente aí, né? Um vídeo curto, né? Um BS urgente. Ele está aqui, vocês estão vendo a ampulheta está rodando aqui, porque eu não estou conseguindo descer a página. Mas o satélite russo se dividiu, segundo a matéria da CNN, em mais de 100 pedaços de detritos em órbita durante a noite, forçando os astronautas da Estação Espacial Internacional a se abrigarem, informadas as agências espaciais dos Estados Unidos. Aí envolveu NASA, envolveu a USS Spacecom, né? Aí envolveu outras agências aí tanto de defesa e segurança quanto a própria NASA, certo? E o satélite é esse aqui, ó. É o Resource P1, que é um satélite civil de sensoriamento remoto, de observação da Terra, que foi desativado em 2022. O evento ocorreu em uma órbita próxima à Estação Espacial Internacional, certo? Fazendo com que os astronautas norte-americanos a bordo se abrigassem em sua espaçonave por cerca de 1 hora. Não só os americanos, tem russos lá também, né? Provavelmente a agência americana está dando notícia referente à sua tripulação, certo? Mas provavelmente os próprios russos também também foram acionados para que se abrigassem na sua nave Soyuz, que fica sempre uma nave americana, uma nave russa acoplada na estação para um caso de emergência, se houver um efeito de destruição em massa, né, esses detritos atingirem a estação, eles possam retornar à Terra, né, em emergência, né? Então, essa é a política de segurança que tem na Estação Espacial Internacional. Isso também acontece, por exemplo, quando tem explosões solares muito intensas, existem partes da estação que são mais bem preparadas para resistir à radiação que vem do Sol, certo? Ou quando tem outras situações que a ISS precisa manobrar para fugir de nuvens de detritos ou aglomerados de detritos, eles também adotam essa política, certo? De se abrigarem nos próprias naves que fazem o transporte para a estação, porque dali eles fazem um desacoplamento rápido e retornam em emergência para a Terra, tá certo? Então, pessoal, essa é a notícia. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? Vou mostrar aqui o vídeo, né? Rapidamente. O vídeo publicado no canal, tá certo? Deixa eu ver se carrega aqui a imagem, tá? Vídeos. Então, foi um vídeo que eu gravei hoje, agora um pouco antes de começar o programa. Então, tá aqui o nosso vídeo, certo? Eu vou editar aqui, que eu não dei nem tempo de editar, certo? Normalmente, a gente coloca aqui o famoso BS urgente, certo? Então, não deu nem tempo de editar isso aí. Então, deu 103. Pronto. Vou salvar aqui. E a grande questão aí, Duda, é o seguinte, né? Então, aqui o pessoal, quem sabe faz ao vivo, né? Tá aqui a nossa notícia. E é um videozinho de 3 minutos, Duda. E o que eu quero colocar aqui é o seguinte. Duda, deixa eu interromper aqui a apresentação do vídeo. Duda, meu projeto de doutorado, você bem sabe, né?
doutorado que eu infelizmente não concluí, tá? Por questões aí pessoais, minha ida para a EB, eu só precisava terminar a dissertação e defender, mas aí minha ida para a EB, família aqui, essas coisas, eu acabei desistindo do doutorado, certo? Naquele momento não estava fazendo mais sentido para mim, não estava conseguindo dar vencimento, né? A parte de escrever, de avaliar os dados, de avaliar as coisas, não vou entrar muito no detalhe, mas quem sabe algum dia eu retomo. E, Duda, mas meu projeto foi na área de detritos espaciais. Foi aí que eu comecei a ter contato realmente por dentro, porque eu era um observador externo, eu era um entusiasta, mas eu nunca tinha me envolvido no desenvolvimento de um projeto na área espacial. E meu doutorado foi na área de detritos espaciais, meu projeto de doutorado. E foi esse estudo de doutorado que me permitiu entrar na Agência Espacial Brasileira. Passei um ano preparando um projeto, então estudando ali dinâmica orbital, estudando toda essa parte de detritos, né, questão de deslocamento de detritos, de espalhamentos, nuvens, né, interação dentro da nuvem de detritos, entre detritos e tudo mais. Mas muito bem, e é um tema que eu gosto, quando eu vejo notícias, não é um tema que eu gosto, eu não gosto dos detritos espaciais, mas é um tema que me instiga, me provoca a estar sempre me atualizando nessa área. E, Duda, um satélite não se desintegra em mais de 100 partes se não houver duas situações, certo? Um satélite pode se desintegrar durante o seu... Somente um satélite que está inoperante? Pode, porque ele está ali sofrendo ações, né, do espaço, né, ele está ali exposto a altas temperaturas, baixas temperaturas, e aquele material tem um prazo de validade. Se ele for um satélite inoperante há muito tempo, algumas peças, placas solares, vão se soltar dele e podem se tornar detritos. Isso é fato. Agora, o que não é comum, o que não é normal, é um satélite, ainda que desativado, se desintegrar em mais de 100 partes. Isso não é normal. E só tem duas explicações para isso. Ou esse satélite inativo colidiu com um outro satélite operacional ou também inativo, certo? Como aconteceu com aquela grande colisão de um Iridium com um Cosmos, o Iridium estava operacional e o Cosmos estava inativo em 2009, salvo engano, ou 2007, nesse período aí. E os dois satélites colidiram e geraram uma nuvem de detritos absurda, né? Eles estavam em órbitas ortogonais, né? 90 graus um com o outro. Então, essa colisão, ela gera detritos, mas, assim, a energia de dissipação é menor, porque eles estão a 90 graus. É tipo colisão de carro. Se você está indo na mesma direção de um carro e o outro carro bate na traseira do seu carro, a velocidade relativa entre eles é pequena. Teoricamente, tende a ser menor o impacto, porque, digamos que você esteja a 60 e o carro veio a 80. Velocidade relativa, 20. É como se você tivesse parado e o outro carro viesse a 20 km e batesse na traseira do seu, certo? Então, os dois objetos no mesmo sentido e direção. Bem, outra forma de colisão é a colisão ortogonal, certo? Em que eles vão pegar ali angulados, né? Não vão estar na mesma direção, mas em direções diferentes, no mesmo sentido. E outra colisão, a colisão frontal, certo? Esta colisão frontal, a soma das velocidades é a velocidade relativa e é o que se calcula como energia da colisão. Então, se um satélite vem a 28 mil km por hora no sentido e outro vem a 28 mil, são o quê? 56 mil km por hora. É como se um tivesse parado e o outro viesse a 56 mil km por hora. O que gera uma energia de impacto absurda, certo? É o cenário de maior potencial de geração de energia de impacto, o que vai provocar o quê?
uma grande dissipação de destroços, etc. e tal. Bem, agora vamos analisar esse caso. Então, a primeira hipótese é o quê? Uma colisão entre o satélite russo desativado e outro satélite, ou um detrito grande, pode ser, certo? É um ponto. Não está descartado isso. Agora, se houvesse a colisão deste satélite com outro satélite, nós teríamos o anúncio de que 2 satélites se destruíram. Ainda não está descartado. Somente se o outro satélite for um satélite pequeno, menor, certo? Ou ainda, quem sabe, um detrito grande, uma peça de um foguete que estava retornando para a Terra, né, sendo atraído para a Terra, decaindo. Pode ser, ok. Mas não foi confirmado isso. E o segundo cenário nessa questão é o satélite ter sido destruído por um míssil antissatélite. E aí, vejam bem, eu vou abrir aqui um outro material, vou compartilhar com vocês aqui, um artigo que eu escrevi, um artigo não, é um relatório técnico, eu não cheguei a publicar, eu publiquei só no meu perfil. Tem uma publicação também aqui no Brasil Space, você pode achar, esse mesmo relatório técnico está publicado aqui como um artigo no Brasil Space. Certo? Deixa eu compartilhar aqui, Duda. Então, eu escrevi como um relatório técnico. Eu escrevi isso aqui em 2019, que tá dando para ler aí, Duda? Está, sim. Então, aqui, o estudo do problema da geração de detritos orbitais com a destruição do satélite Microsat-R pelo míssil antissatélite indiano PDV MK2, certo? A Índia, neste evento aqui, infelizmente, se tornou o 4º país no mundo a demonstrar capacidades de destruição antissatélite, né? Capacidades antissatélite, né? Então, esse relatório técnico está em português, certo? Eu publiquei aqui no meu ResearchGate e publiquei também no Brasil Space. Deixa eu ver se eu acho aqui no Brasil Space, copiar aqui o título e tentar achar aqui no nosso blog, porque vocês podem consultar as duas fontes, certo? Deixa eu ver aqui. É o mesmo conteúdo, tá certo? Deixa eu ver se eu acho esse artigo aqui. Pronto, achei, Duda. E vou compartilhar aqui também. Então, aqui, Duda, tá no Brasil Space. Então, material aqui exclusivo do Brasil Space. Tá lá no meu ResearchGate pessoal, mas você não encontra, além do meu ResearchGate, aqui no Brasil Space, você não encontra, né? Então, tá publicado aqui o artigo e conta aqui em detalhes como foi essa história. Então, quais são os países que têm capacidades declaradas, oficiais, e já realizaram experimentos e comprovaram essa capacidade? Estados Unidos, por 2 vezes, certo? Comprovada, se realizou. A União Soviética já realizou isso aí, e a Rússia já realizou, mas eles fazem isso extremamente em segredo e fazem isso assim. Eles não usam satélite de verdade, eles usam como se fossem simulacros de satélite que eles lançam em órbitas suborbitais e lançam o sistema antissatélite dele para alcançar esse veículo na órbita, mas em trajetória descendente. Por quê?
Porque na hora que ele atinge esse simulacro de satélite, como a órbita dele é uma órbita suborbital, a tendência é que os detritos caiam logo, certo? Então, mas são muito secretos os lançamentos russos, né? Eu falo aqui sobre o problema do míssil antissatélite indiano. Eu posto aqui algumas fotos aqui, tal, certo? Mas as imagens estão demorando de carregar aqui um pouquinho. Deixa eu ver se eu dou uma reativada aqui. Eu acho que eu vou voltar lá para o outro, porque no outro eu tenho como mostrar. Aqui no blog está demorando de mostrar. Eu vou mostrar aqui, ó. E tem... deixa eu ver aqui se eu pego a tabela resumo dessas... Aqui eu mostro a comparação entre o ASAT indiano, certo? E o chinês, certo? Desculpe. Esse é um míssil balístico submarino da Índia que ela adaptou para transformar no míssil ASAT. Então, aqui eu comparo o míssil balístico lançado por submarino, que é o K4, né? E o PDV MK2. Ele é derivado, esse daqui, que é o míssil antissatélite, é derivado deste daqui. Aí aqui eu mostro a quantidade de detritos que os indianos disseram que seriam pouquíssimos, e não foi verdade. Eles disseram que em semanas iriam decair e não decaíram. Aqui eu falo sobre o teste chinês também, que destruiu esse satélite aqui chinês que estava inoperante, certo? Eu falo sobre essa questão da China. Mostro também que a China pegou um míssil balístico e transformou o DF-21 no míssil antissatélite. Eu comparo aqui os dois, certo? Aqui eu mostro o histórico de geração de detritos espaciais e como essa destruição aqui, ó, você vê esse salto aqui, ó, foi gerado pelo teste chinês, certo? Aqui, ó, o Cosmos 2251, a colisão dele com o Iridium aconteceu aqui, ó. Olha como a quantidade de detritos dá um salto com esses eventos. Depois aqui, eu mostro a quantidade de detritos, ó. Naquela época, existiam 18 a 21 mil detritos. E aqui eu categorizo, né, por tipo de detritos. Aí vocês veem aqui, ó, a quantidade de detritos resultantes, né? Então você tem detritos maiores do que 10 centímetros de diâmetro. Você tem detritos entre 1 centímetro e 2 centímetros de diâmetro, que são difíceis são detectáveis, mas são muito difíceis de se detectar. E olha a quantidade deles aqui, certo? E você tem objetos muito pequenos, menores do que 1 centímetro, que são extremamente difíceis de detectar. Olha a proporção. Você sai da casa de milhares para dezenas de milhões e depois para a casa dos bilhões a trilhões. Então, Duda, e que não são detectáveis. São pequenos, muito pequenos, menores do que 1 centímetro de diâmetro. Então, esses 100 detritos, que agora eu li uma notícia de última hora aqui, que já detectaram 180 detritos. Se são 180 detritos, você pega isso e multiplica por 1, 2, 3, por 10 mil. Você vai encontrar a quantidade de detritos menores do que 10 centímetros. E multiplica isso por 10 elevada à oitava. Não, 10 elevado a 12. Quer dizer,
21 vezes 180 vezes 10 elevado a 12, e você vai encontrar a ordem de grandeza lá da quantidade de detritos. É esta mais ou menos a proporção, certo? Pelo histórico que nós temos aí. E aqui ainda nesse material, eu faço uma comparação. Algumas imagens não estão carregando aqui, mas isso, não. Já chegou nas referências aqui. Aqui, ó, o aumento com o teste indiano, ó, certo? E quanto tempo demoraria para decair? Deixa eu ver aqui. Tem uma outra parte aqui que eu faço uma comparação. Tem uma tabela comparativa entre... Aqui, cadê? Não. Deixa eu ver se eu acho essa tabela que eu faço a comparação entre os eventos até aquela época de missões ASAT, né, de eventos ASAT. Deixa eu ver se está aqui no início, tem muito tempo que eu não acesso aqui, aí eu meio que me perdi aqui. Eu não estou achando aqui não, mas tem uma tabela que eu faço a comparação entre todos esses eventos anti-satélite realizados por todos os países, né? E nessa tabela tem a quantidade de detritos gerada por cada evento, a missão, quando aconteceu. É que eu não estou encontrando aqui agora, não vou perder tempo, Duda, para fazer esse encontro aqui. Certo? Aí aqui as comparações. Aqui, pronto, achei. Tá vendo aqui, Duda? Esses foram os eventos anti-satélite. O primeiro foi realizado pelos que se tem registro. Você vê que não tem nenhum da Rússia, mas a gente sabe que a Rússia fez. Só não tem documentação disso. Então, os Estados Unidos, em 85, fez um teste, certo? A China fez em 2007 um teste que foi o que mais gerou detritos. Os Estados Unidos depois realizou um outro em 2008, lançando de um F-15, certo? Ele lançou um míssil ASM-165, salvo engano. Não, foi foi em 85, de um F-15. Depois ele lançou um SM-3, certo? E aqui o tempo que vai demorar para esses detritos decaírem, tá? E aqui foram as estimativas que eu fiz a partir do impacto do PDV MK2 no satélite Microsat-R, certo? Então eu comparo esses eventos. Com esses estudos aqui, Duda, eu posso dizer para você com muita certeza, se não foi uma colisão entre satélites, foi uma prova de força da Rússia nessa situação que está ocorrendo aí, certo? E por que isso? Porque a Rússia acabou de tornar operacional o seu sistema antiaéreo mais moderno, certo? Que eu vou compartilhar aqui com vocês. Wikipedia, uma fonte rápida aqui, que pode não ser tão precisa, mas é de fácil acesso. A Rússia estreou este ano o sistema antiaéreo Prometheus S-500. Esse sistema substitui o S-400, que já era um sistema avançadíssimo, e é o que a Rússia tem de mais moderno de anti-aéreo, né? Defesa antiaérea. Só que o S-500 tem uma particularidade. Ele também tem capacidade anti-satélite. Como ele entrou em operação agora e a situação está cada vez mais tensa na guerra com a Ucrânia, eu não duvidaria que os russos
destruíssem um satélite deles inoperante para demonstrar a capacidade desse sistema. Não duvido, Duda. É lógico, tudo agora é conjectura. E por que eu acho que essa possibilidade ela é alta? Porque se o satélite russo tivesse colidido com outro satélite inativo ou operacional, os sistemas de rastreio teriam detectado que outro satélite sumiu. Certo? E pela quantidade gerada de detritos, muito similar aos detritos gerados pelo satélite indiano, na faixa de 100, 200 detritos, eu acredito assim muito fortemente, a não ser que tenha outra notícia, que isso foi premeditado e foi uma demonstração de força. O sistema S-500, ele é um sistema terra-ar, terra-espaço. O alcance dele, operacional, é de 600, 400 a 600 quilômetros. Esse satélite russo, ele estava em órbita próxima da órbita da Estação Espacial Internacional. Então, ou algo abaixo dos 410, 420 quilômetros, ou acima disso, um pouco acima. Para poder gerar esse alerta na estação, teria que ser algo assim. Certo? E estaria, lógico, dentro do alcance se for lançado para cima, para uma órbita, para uma trajetória suborbital, esse sistema não tem capacidade de inserção orbital. E, normalmente, um míssil antissatélite, ele não leva uma bomba, uma ogiva. Não precisa. Ele leva como aparelho de destruição um KKV. KKV é um Kinetic Kill Vehicle. É um veículo de destruição cinética. Traduzindo, é um veículo com massa, com densidade alta, é tipo um projétil de revólver, de uma liga metálica densa, que normalmente é lançado para atingir o satélite numa colisão frontal, e mesmo que ele não chegue ao satélite com velocidade ΔV alto, não se esqueçam que o satélite está vindo a 28 mil quilômetros por hora. Então, ainda que ele chegue com pouca energia, mas entre numa trajetória de colisão, só a energia gerada pela velocidade do satélite, atingindo essa massa, esse corpo sólido, já será suficiente. Já será suficiente. Certo? Por isso é que, normalmente, esses KKV, eles são feitos de como se fosse um projétil de arma de fogo. Só que em uma escala, tamanho muito maior, né? Como eu mostrei lá na imagem do artigo, quando a gente vê lá Deixa eu ver se eu acho aqui, para compartilhar. Pegar aqui, ó, o chinês. Então, compartilhar aqui, ó. Esta ponta toda aqui é o veículo, o KKV. Aqui, ó. Comprimento, massa, 1.000 quilos. Ele tem um sistema de thrusters para orientar ele, né, e corrigir a trajetória, mas é praticamente uma massa, um bólido de metal para colidir com o satélite, certo? O indiano está aqui, é mais ou menos a mesma forma, certo? O KKV dos indianos, ele tem uma massa de 1.300 quilos, certo? Então, que é essa parte superior aqui, que substitui a ogiva explosiva nuclear do míssil balístico lançador aqui, lançado por submarino. Então,
é essa adaptação que é feita, tá certo? Então, pessoal, desculpem aí se a gente avançou um pouco, Duda, mas para poder esclarecer, e só aqui no Brasil Space, pessoal, vocês têm as informações nesse nível de detalhe, certo? Com toda a modéstia, com todo respeito, certo? Vocês não veem discussão nesse nível em outros veículos de comunicação, certo? Salvo alguns aí, como Júnior Miranda, né? Mas outros dificilmente você vê, tá certo? Espero que não tenha sido um teste ASAT russo, mas não deixo de acreditar numa probabilidade alta de que isso tenha acontecido. Se for uma colisão deste satélite inoperante com um detrito espacial, também é preocupante, porque acende um alerta, o sinal vermelho, da questão do problema dos detritos espaciais, né? Com o aumento do lançamento, a quantidade de satélites que estão aumentando em nossa órbita, a probabilidade de colisões aumenta, certo? Que também é outro problema, certo? Mas a questão dos russos, se eles tiverem realmente lançado e feito um teste anti-satélite com o S-500, é extremamente preocupante, que pode gerar uma escalada armamentista e levar a guerra que estava ainda restrita ao ambiente geopolítico para o ambiente astropolítico, certo? Lembrando que o Tratado do Espaço Sideral, que é a Constituição do Espaço, ela não permite a colocação de armas de destruição em massa no espaço, mas armas convencionais, como satélites militares que venham a ter um módulo com, tipo, sabe aqueles sistemas de defesa de ponto que os Estados Unidos têm nos seus navios, que é uma metralhadora que ela automaticamente mira nos alvos de canos múltiplos? De repente, não duvidem de futuramente nós termos armas como eu esqueci o nome desse sistema americano. Mas, bem, não descarta essa possibilidade de repente, começarem a surgir, pelo menos ativos militares, com sistemas de defesa de ponto, para se perceberem alguma aproximação de um objeto, eles possam realizar alguma ação e destruir esse objeto ou tentar causar algum desvio da trajetória deles. Certo? Bem, pessoal, é isso aí. Vamos dar prosseguimento na nossa pauta. Duda, com você. Ok. Realmente é preocupante, né? Extremamente preocupante, porque a gente não tem realmente, assim, a gente pode ter uma ideia, mas a gente não tem uma certeza do que realmente aconteceu, né? E aí, diante da circunstância, diante do que está acontecendo no mundo afora, né? É muito preocupante, né? Muito preocupante mesmo. Mas vamos continuar acompanhando para ver onde essa história vai, como essa história vai terminar, né, professor Rui Botelho? Não esqueça de dar o joinha e de se inscrever no canal para ajudar o Brasil in Space, ok? A gente poder fazer vídeos, está sempre inovando como a gente está fazendo aqui. Valeu!